Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para te nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a grade para o nosso domingo, vamos só fechar aí rapidinho como foi a nossa sexta-feira. A gente havia trabalhado numa sexta-feira, numa grade de 8 jogos, a gente ficou com 8 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal a gente havia deixado uma tripla. Deixamos aí o Drench na chance dupla, o jogo da Alemanha feminino e da Inglaterra feminino, ambos para vencerem a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,76. A gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho. Primeiro jogo, a gente atuou na segunda divisão da Alemanha. No jogo do Braust contra o Pandenborg, atuamos para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Terceira divisão da Alemanha, jogo do Hannover 2 contra o Drench. Trabalhamos com a equipe visitante na chance dupla. Bilhete bateu. Superliga da Dinamarca, na disputa de título. Jogo do Rangers contra o Midland. Trabalhamos para sair. Mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Na Arábia Saudita, no jogo do Al Hilal contra o Al-Nassr. Trabalhamos para sair. Mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Na Bundesliga, na Alemanha, primeira divisão. Jogo do Augsburg contra o Bayern de Munique. Trabalhamos aí com o Bayern para vencer a partida. O bilhete bateu. Vamos lá, dando sequência. Indo agora para a Liga das Nações aí feminina. No jogo da Escócia contra a Alemanha feminina. Trabalhamos com as meninas da Alemanha para vencer a partida. O bilhete bateu. Ligue 1 na França. Jogo do Nice contra o Nantes. Trabalhamos para sair. Mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. E voltando aí para encerrar, novamente na Liga das Nações feminina, no jogo aí da Inglaterra feminina contra a Bélgica feminina, trabalhamos com a Inglaterra para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo então a grade novamente aí, na sexta-feira foram 8 jogos, 8 greens e nenhum red pelo meio do caminho. A gente conseguiu gabaritar a nossa quinta-feira, que a gente operou numa grade de 4 jogos, 4 greens, e operamos aí na sexta em 8 jogos, 8 greens. 2 dias aí na sequência do verde, né? Graças a Deus aí foram 2 dias muito bons. Então o nosso sábado tá acontecendo aqui, tá sendo até um sábado complicado, então vamos pular aqui pro nosso domingo. O sábado eu comento no vídeo de amanhã. O que eu separei para o domingo? Uma grade aí com 9 jogos, mais 9, né? Se for no sábado 9 jogos, vão ser 9 jogos também no domingo. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo na segunda divisão da Alemanha, às 8h30 da manhã, jogo do Magdeburg contra o Kaiserslautern. As duas equipes aí são terceira e sexta colocada. Momento do Magdeburg. Nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. A equipe visitante, Kaiserslautern, nos últimos 5 vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, oscilações. Tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Magdeburg e uma do Kaiserslautern. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos do Kaiserslautern, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Magdeburg, mais de 1,5 em 4. Bilhetinho então para essa partida vai estar pagando aí por volta de 1,16. É para sair mais de 1,5 bilhetes para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Superliga da China, às 8h35 da manhã. Jogo aí do Xangai Port enfrentando o Xangai Shenchuan. As duas equipes aí, primeira e segunda colocada respectivamente. Aqui geralmente são as duas equipes dessa liga que a gente opera mesmo. Momento aí do Xangai Port, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Xangai Shenchuan, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, oscilações, eu tenho aí 3 vitórias do Xangai Shenchuan, uma do Xangai Port e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Também mercado de gols, que é um clássico lá, né? As duas equipes geralmente disputam o título todo ano. Venho buscar aqui mercado de gols pela rivalidade. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos jogos aí do Xangai Shenchuan, mais de 1,5 em 4. E nos últimos aí do Xangai Port, mais de 1,5 também em 4. Bilhetinho então vai estar pagando para sair mais de 1,5 na partida, para uma base de 1,16 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, 2 joguinhos aí na Premier League, na Inglaterra, às 10 horas da manhã. O primeiro, jogo do Fulham enfrentando o Liverpool. A equipe visitante, a primeira colocada da competição. A equipe da casa é a 10ª. Momento aí do Fulham, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. E o Liverpool, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Liverpool. O que eu venho buscar aqui? Uma chance dupla a favor do Liverpool. Eu não vejo a equipe perdendo esse jogo, no máximo empatando. Por conta disso, tá pagando por uma base de 1,23. Eu deixo o Liverpool na chance dupla como bilhetinho para esse jogo.
O outro jogo que eu separei às 10 horas da manhã, também o jogo do Tottenham enfrentando o Southampton. As duas equipes aí na parte de baixo de tabela, o Tottenham é o 16º, o Southampton é o visitante e no momento é o lanterna, o 20º colocado. Momento aí do Tottenham, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas, e o Southampton nos últimos 5 vem de um empate e 4 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Tottenham e uma do Southampton. O que é que eu venho buscar aqui? Eu poderia comprar talvez a vitória do Tottenham, tá enfrentando uma equipe aí bem inferior na tabela, né, a lanterna da competição, mas considerando como o Tottenham às vezes aqui dá alguns moles aí na temporada e o momento não é bom da equipe, oscilando bastante, eu prefiro ficar em gols. Dá uma olhada, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Southampton, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Tottenham, mais de gol e meio em 3. Eu prefiro, como eu mencionei, deixar para sair mais de gol e meio. Vai estar pagando por uma base de 1,14 é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo, vamos lá agora para Países Baixos, na Holanda, às 11h45 da manhã. Jogo do Ajax enfrentando o NAC Breda. A equipe da casa, primeira colocada da competição, a equipe visitante é a 13ª. Momento aí do Ajax, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Breda aí nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória para a equipe visitante e 4 vitórias para a equipe da casa. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do NAC Breda, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Ajax, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho então para essa partida, para sair mais de gol e meio pagando por uma base de 1,16 é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos voltar para a Premier League na Inglaterra, no horário de 12h30, na hora do nosso almoço. Temos aí o confronto dos Manchester, o Manchester United contra o Manchester City. A equipe visitante é a 5ª colocada da competição e a equipe da casa é a 13ª. Momento do Manchester United, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o City, nos últimos 5, vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações, 2 vitórias para a equipe da casa, 2 para a equipe visitante e 1 empate aí resolvido após as penalidades. O que eu venho buscar perante isso? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do City, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Manchester United, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho então para essa partida vai estar pagando por base de 1,23, é para sair mais de gol e meio bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Superliga da Dinamarca, no quadrangular de disputa de título, 1h da tarde. Separei o jogo aí do Nordsjælland enfrentando o Copenhague. A equipe visitante é a 2ª colocada, enfrentando a equipe da casa, que é a lanterna nesse quadrangular. Momento aí do Nordsjælland, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E a equipe aí do Copenhague, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações, 2 vitórias para a equipe visitante, 2 para a equipe da casa e 1 empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Copenhague, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Nordsjælland, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando uma base de 1,24. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhete para esse jogo. Nosso penúltimo jogo do dia, vamos lá para a Liga de Portugal às 4h30 da tarde. Jogo do Porto enfrentando o Benfica. Momento, as duas equipes são 2ª e 3ª colocada respectivamente. Momento aí do Porto, quem joga em casa, nos últimos 5 vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. E o Benfica, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, é o natural de acontecer, né? Oscilações aqui nesse clássico. Eu tenho aí 2 vitórias do Porto e 3 do Benfica. O que eu venho buscar? Também mercado de gols. Dá uma olhada, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Benfica, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Porto, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho então para essa partida, para sair mais de gol e meio pagando por uma base de 1,34, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá agora, um joguinho que eu separei do nosso Brasileirão, jogo aí do Vitória enfrentando o Barcelona, enfrentando o Flamengo.
Nos últimos jogos aí, vamos dar uma olhada na classificação. Flamengo, 13º colocado, a equipe visitante, enfrentando o Vitória aí, que é a equipe da casa no momento é o penúltimo colocado, 19º. Momento do Vitória, nos últimos 5. A equipe vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. E o Flamengo nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Flamengo. O que eu venho buscar aqui? Não vou buscar gols, então tá no início do campeonato aí, ainda há alguns desfalques aqui da equipe do Flamengo e também da equipe do Vitória. Eu vou comprar aqui uma situação a favor do Flamengo. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando, mesmo jogando longe dos seus domínios. Então vamos dar uma olhada. Para comprar aqui uma chance dupla, vai estar pagando uma base de 1,25. Eu dei chance dupla no Flamengo com um bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pelo nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nos nossos aportes, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal aí pra gente encerrar, eu tô deixando uma tripla. Tô deixando o Liverpool na chance dupla, o jogo do Ajax contra o Ajax Breda pra sair mais gol na partida, e eu tô deixando o jogo aí dos Manchester, né, o Manchester City contra o Manchester United, também para sair mais de gol na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,75, é o bilhete do canal para esse domingo. Mais uma vez isso, eu quero agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.